tinha sobre as multidões, sobre as pessoas, com as suas mensagens, as suas palavras e a maneira como falava, etc. E de facto, como eu digo no livro, a visita do Papa João Paulo II teve influência em Cabo Verde. Ele não disse nada de concreto, mas disse tudo. Pela maneira como ele mandava as suas mensagens, com aquilo que estava subentendido. Ele não dizia abertamente, mas que ele dizia de uma forma subliminar. E foi depois dele que nós recomeçamos a reunião, no dia 13 de fevereiro. No dia 13 de fevereiro, começamos a reunião e a discussão, e aí nós estávamos naquela fase em que, de facto, era preciso definir definitivamente que caminho seguir, que rumo tomar, porque como estava não podia continuar. Como estava não podia, e nós sentíamos isso. Sobretudo quando se tem a consciência ou a preocupação de estar no poder, ou de exercer o poder como missão, não como um fim pessoal. Quando você está no poder para desempenhar uma função, para cumprir uma missão, você vê quando é que está bem ou quando é que não está, e quando é que interessa estar e quando é que não interessa. De modo que lá houve posições claras. Eu vou dizer isso, peço que compreendam, não vou dizer para sobrelevar nenhuma intervenção em particular, mas eu apresentei, na altura dei uma intervenção escrita, porque eu compreendia o grande significado e a importância do assunto. E nessas coisas, nesses momentos, é conveniente você não falar à toa, porque o calor do debate pode obrigar a dizer as neiras, e se não tiver prova, podem dizer que você disse aquilo que não disse. Está bem? Vocês que são mais jovens aprendem. Eu então levei uma intervenção escrita que está no livro. Vocês vão vir ver, quando lerem, que a resolução do Conselho Nacional é a consagração da proposta, da minha proposta. Como que se devia fazer, não é como se devia fazer. Isso é que ficou consagrado. Mas às vezes a gente faz coisas que não se arrepende, mas porque no dia seguinte eu cheguei, a rádio deu que apareceu alguém a apresentar uma proposta de democratização, etc. Bom, isso saiu para a rua, isso saiu para o jornal. Isso é uma parte só. No dia seguinte, quando fomos continuar a reunião, apareceu um colega, um camarada que disse: temos que tomar cuidado com essas coisas, porque há gente aqui que quer armar-se em Gorbachev. Bom, eu fiz de conta que não. Que é certo, a coisa continuou e a questão foi decidida e consagrada. Mas vocês vão ver, como diz o Daniel Medina, como tudo aquilo que eu digo eu tenho prova. Tudo o que digo, de tudo o que se passou, eu tenho um documento comprovativo publicado lá, originais. Está tudo lá publicado. Assim é que se faz a história, porque as pessoas tentam aniquilar uns aos outros. E, portanto, se você não estiver prevenido, mas como eu já tenho uma vida longa de advocacia, eu já sei mais ou menos como é que... Portanto, isso é para vocês aprenderem, para terem sempre em atenção daquilo que dizem, que fazem, porque você não sabe onde é que a rasteira está. E, bom, foi assim é que se passou, é que se deu o salto. Portanto, a vinda do Papa João Paulo II, para além de toda a situação internacional, além da influência da juventude, dos imigrantes, porque nós tínhamos imigrantes, temos, espalhados pelo mundo, por um lado, que diziam: mas porquê é que se faz a democracia de todo lado assim, porquê é que Cabo Verde ainda partiu do mundo? Tínhamos estudantes, como temos agora, em todo lado,
Os estudantes não diziam, mas então porquê que Cabo Verde vive assim se os outros países todos estão a mudar? Quer dizer, não se podia estar adiado uma coisa que era evidente. E já tínhamos já o CID a trabalhar desde 1977. A exigir, mas quem tem consciência fica a pensar, mas porquê é que eu estou no poder? E ele quer ir também, porquê é que a gente não vai disputar no povo, no seio do povo, para saber quem é que deve ir ou quem merece ir? Essa é a questão de fundo. A questão de fundo é essa. Porquê é que eu quero ser ditador? Ditador não no sentido de ser bom caçar, mas de querer estar à força no poder mesmo contra a vontade dos outros. Portanto, é nessa base que as coisas correram e se chegou a 1990, 13 de novembro. Como vocês vão ver, o plano que se cria, e o plano foi definido com base para poder abranger e conseguir a atenção de todos, a adesão de todos, mesmo os mais resistentes para poderem aceder. Mesmo assim, eu lembro na altura, quando saiu a decisão do Conselho Nacional, que houve militantes que não, que Cabo Verde estava muito bem, que é uma asneira, vai-se criar confusão, eu lembro das reportagens na televisão, etc. Houve até um estudo que saiu na altura de um centro de investigação social a mostrar que a maioria do povo cabo-verdiano não queria mudança, que é coisa no género, mas quando se veio a ver, de facto, que o povo queria. Pela maneira como as eleições depois acabaram por ocorrer. Mas o que a previsão que estava no programa era que a coisa tivesse uma fase de quase 5 anos. Quase, não sei, mais ou menos, acho que é isso. Que devia-se organizar umas eleições logo a seguir, em que concorreria o PSB e grupos de cidadãos independentes, como quisessem organizar-se. Essa Assembleia que surgisse ia elaborar uma nova Constituição multipartidária e essa Constituição, e a partir dessa Constituição, fazia novas eleições para a eleição do novo poder democrático. Essa era a ideia que estava consagrada na proposta e na resolução. Mas, às vezes, a gente põe as situações, modificam-se porque há uma força qualquer que dispõe. E assim aconteceu, quer dizer, a dinâmica que se criou a partir da abertura política tornou-se incontrolável pelo Estado, pelo governo e pelo partido na altura. Porque o povo saiu em massa, a pouco e pouco, a manifestar interesse, etc, etc. E o MPD, que surgiu naquela altura, não como um partido, mas como uma grande número enorme de pessoas que simbolizavam a vontade da mudança. Simbolizavam, porque foi um abaixo-assinado que surgiu, que começaram a movimentar-se. Cada vez maior adesão, cada vez maior número de pessoas, cada vez mais impacto no seio da sociedade. Passou da praia para as outras ilhas, com os órgãos de comunicação social a dar e com a projeção a seguir, ao mesmo tempo que começaram a revelar-se alguns dos males e pecados e de que o próprio regime estava a padecer. Portanto, a coisa foi de tal maneira. E depois houve um facto muito importante na altura. O presidente Aristides Pereira recebeu os líderes dessa movimentação. Quando o presidente Aristides Pereira os recebeu, foi uma espécie de reconhecimento. E o povo, então, começou a acreditar. Acreditar que a mudança era séria e acreditar que aquelas pessoas tinham alguma representatividade. E então a movimentação começou a alargar-se cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E o PSB e o governo, que eram responsáveis pela manutenção da ordem pública e do funcionamento do Estado, cada vez mais retraídos. Porque qualquer reação que podia ser muito negativa e
muito mal vista, interna e externamente, e também com algum receio daquilo que poderia vir, dado o descontentamento que o próprio povo começava a manifestar-se quando todo mundo estava a mudar. Há toda essa conjugação de coisas. Portanto, é assim que se chega a ponto que não estava previsto inicialmente para que se mudasse quase que imediatamente. É por isso que nessa altura que se faz a revisão da Constituição, em setembro de 1990, e mudança de muitas outras leis, a criação de leis dos partidos políticos, a criação de leis, de nova lei eleitoral e muitas outras coisas, para que as eleições se realizassem em janeiro e fevereiro. Portanto, as legislativas em janeiro e as presidenciais em fevereiro. E tanto o partido da oposição ganhou as eleições com grande margem, como o presidente apoiado, o candidato apoiado pelo partido, então partido da oposição, ganhou também com grande margem as eleições presidenciais. Portanto, é neste quadro, coisa. Bom, há outros vários fatores que também intervieram, porque é nessa altura que aparecem aqueles profanações, que sabe-se hoje quem foram os autores morais das profanações, mas naquela altura ficou que era o partido do poder que estava atrás das profanações. Foi nessa altura que aconteceu portanto, as profanações, que o Onésimo Silveira lançou um livro de tortura em nome do Partido Único. Então, que ele revela coisas que nem nós, quer dizer, muitos de nós, pelo menos, eu, por exemplo, muitos de nós não conhecíamos. E ele monta aqui no último dia do comício, antes das eleições, 3 dias antes das eleições. E várias outras coisas que foram aparecendo. E na véspera das eleições, eu nunca me esqueço desse pormenor, aparecem panfletos a dizer que nós todos que estávamos no governo, no poder, éramos ladrões, que tínhamos todos muita conta na Suíça. Eu até apresentava não sei quantos milhões, até com centavos. E apresentaram isso em pleno comício, em Santa Catarina, nunca me esqueço disso. E eu lá no palco não podia dizer nada, nem podia desmentir. Nem podia, porque estava implantado, então que... E aquela malta ia à frente, então não tem tudo aquele dinheiro lá fora. Não tem tudo aquele dinheiro, não tem para nós. Mas isso, quer dizer, éramos todos. Éramos todos. Mas cada um com o seu... O outro tinha tanto, Pedro Filho tinha tanto, João tinha tanto, Maria tinha tanto, David Alfredo tinha tanto, Lídio Filho tinha tanto, cada um com o seu número, com centavos, com décimos, cêntimos, tudo muito bem planificado. Nós depois viemos saber que foi um membro até do antigo membro, não é membro que ajudou na elaboração dessa estratégia. Quer dizer, porque as tantas disseram, houve, isso viemos a saber depois, que disseram, olha, a esse governo, porque Cabo Verde era dado como um país inviável, absolutamente, com os resultados que ia conseguindo, era difícil e acabar com esse poder, etc. Com o partido, com o regime, etc. E então alguém pensou, olha, esse daqui é a única maneira de vocês nos derrubarem e ganhar, é desacreditar. É lançar uma mancha, coisa na altura em que eles não podem contradizer quer dizer, nem desmontar. E foi no último dia da campanha. E depois do último dia da campanha não há nada a fazer. Porque no dia véspera da eleição você não pode falar. Não há campanha, etc. Portanto, todos esses fatores, aquele do Onésimo Silveira, do livro do Partido Único, esse do panfleto, e outro que era e profanações que é o PSD que está a destruir a igreja, que está a destruir, mas quebraram santos, fizeram lá, eu lembro-me em Santa Catarina, a igreja toda, mas estragaram tudo, quer dizer, numa população tão católica como em Santa Catarina, mas de todo o país,
Quer dizer, aeroporto. Quer dizer, são factos que aconteceram e que, de facto, levaram àquela derrota estrondosa. Mas não foi só isso. Quer dizer, o povo também queria mudança, era preciso que houvesse mudança, talvez não da maneira, não com aquela dimensão, mas seguramente era. De todo modo, o que eu digo é o seguinte: eu acho que foi positivo para Cabo Verde ter implantado a democracia, porque a democracia trouxe novos ganhos, novas vitórias, novos avanços, e Cabo Verde subiu a um patamar superior. Quer dizer que a história é feita de degraus, de patamares e de etapas. Houve uma etapa que foi a etapa da independência, houve outra etapa que foi a etapa da democratização. É disso que eu falo nesse meu primeiro livro. Neste segundo, eu estou a tomar muito tempo, você deram 2 livros ao mesmo tempo. Neste segundo, o que é que eu reconheço todos os avanços que Cabo Verde já fez, os saltos enormes que Cabo Verde já deu. O que se pode dizer que Cabo Verde é um Estado hoje consolidado, com uma democracia mais ou menos consolidada, com um Estado de Direito também democrático que está a consolidar-se. É um país que tem uma boa governação ampla e amplamente reconhecida por todos e que se tem avançado com alguma segurança. E para isso basta fazer a comparação com os outros países que ascenderam à independência conosco, juntamente com Cabo Verde, para se ver e tendo em conta a grande diferença que existe entre as potencialidades desses países e as de Cabo Verde, para a gente poder reconhecer e estar orgulhosos dos passos que o nosso país é. O nosso país hoje devemos ter orgulho de sabermos por onde quer. Passemos, dizer, não, Cabo Verde sim, vão lá, vêm cá, todos dizem, não, é uma coisa. Agora, eu alerto para alguns problemas que Cabo Verde tem. Eu, neste segundo livro, por isso que eu digo o caminho do futuro, eu acho que se Cabo Verde não pensar bem e decidir algumas questões de fundo para o futuro, pode pôr em causa o seu futuro. Os ganhos conseguidos, os progressos já alcançados, os passos já dados, tudo isso pode ser posto em causa se não houver precauções e não houver medidas que digam respeito ao Estado, à sociedade e corrijam erros que estão sendo cometidos ou que podem aparecer a qualquer momento. Eu aponto algumas das questões que precisam ser tratadas. Eu começo logo na questão da regionalização. Eu acho que a natureza fez Cabo Verde de ilhas e fez que Cabo Verde fosse povoado por povos de proveniência diferenciada. No Cabo Verde não foi povoado em toda a sua dimensão ao mesmo tempo, nem sempre totalmente com a mesma gente. Isso fez com que Cabo Verde fosse, sendo constituído por X ilhas, cada ilha começasse a adquirir uma certa identidade, não só geográfica. Cada ilha é uma ilha. A natureza, naturalmente, fez com que cada uma fosse uma, mas também fez com que cada ilha, a gente que crescesse em cada ilha, tivesse algumas particularidades. No comportamento, no falar, no jeito, alguma singularidade. Dentro da cabo-verdianidade comum, dentro da globalidade cabo-verdiana,
Uma pessoa de Santiago não é a mesma, a gente fala e vê, que uma de Maio. Uma de Boa Vista não é a mesma que do Sala de Maio. Todos somos cabo-verdianos, todos falamos crioulo, mas cada crioulo tem o seu sotaque e tem a sua especificidade. Cada um tem o seu prato especial, a sua coisinha especial. Cada um tem coisa. Então, eu chamo a atenção para essa realidade. Que Cabo Verde devia ser, num quadro de uma grande reforma do Estado, dar força à ilha. O que é que eu digo dar força à ilha? Eu defendo que devia haver uma autarquia ilha. Quer dizer, acima dos municípios, haver ilha. Quer dizer, Santiago seria autarquia ilha com vários municípios. Fogo seria autarquia Ilha de Fogo, que tem o seu governo e a sua Assembleia Regional eleitas para administrar a ilha, o conjunto da ilha e ter municípios. Há aquelas ilhas que eventualmente só possam ter um município, aí havia ilha-município. Porque eu acho que isso é que corresponde à realidade. Quer dizer, o indivíduo que está na Ribeira Grande de Santiago, eu não falo de Santiago, mas porque lá está o governo central, mas estou a dizer, o indivíduo que está na Ribeira Grande de Santo Antão, e outro que está no Paú, e outro que está no Porto Novo, não pode cada um estar a pensar só o seu município, sem uma coordenação da ilha, para tirar o melhor proveito daquilo que é da ilha. É isso que eu defendo. Agora, há alguns que, para complicar, querem regionalização política a estilo de Madeira e Açores. Eu não defendo isso. Eu defendo a regionalização administrativa. Quer dizer que cada ilha cria a sua administração própria. Muitas das coisas que são feitas pelos governos centrais ficariam no órgão central da ilha e o governo teria a sua representação do delegado do governo, ou o que fosse, em cada ilha, em vez de havia então a desconcentração de poderes. Bom, vocês não sei se são juristas ou não, e há uma grande diferença que as pessoas às vezes confundem nos distritos que eu vejo. Há uma grande diferença entre desconcentração e descentralização. A descentralização é a transferência de poderes ou concessão de poderes próprios a um determinado órgão. Desconcentração, o poder é meu, mas eu delego. Ora, em vez de haver delegado de administração, de educação ou de qualquer outro Ministério da Saúde para São Felipe, Mosteiros e como é que se chama? Santa Catarina de Fogo, haveria uma desconcentração de poderes para o representante do governo que coordenava a ilha, porque a ilha tem uma própria administração. É mais ou menos isso que eu defendo para todo o Cabo Verde, a não ser para a ilha de Santiago, que é preciso pensar. Como o governo central está na praia, então põe-se o problema se haveria desconcentração do governo só para Santiago Norte, só para Santiago Sul. Não, só para Santiago Norte, porque Santiago Sul está o governo central. Portanto, uma pessoa da praia de São Domingos depois não tem dificuldade em chegar ao governo. Mas uma pessoa que está no Fogo, em Santo Antão, em São Vicente, etc., tem mais dificuldade. Portanto, isto tudo está no livro, portanto, é fácil de dizer. Mas isto é só para vos dizer o que é que eu penso da regionalização. A regionalização política de que alguns falam, e alguns até quase que falam em federação, há coisas que a Constituição pura e simplesmente não permite. Há dias eu estava numa conferência internacional lá na praia, que é o vosso Círculo de Cultura organizou, e houve uma pergunta que me fizeram depois da minha intervenção, tal sobre uma coisa qualquer aí da Constituição. Eu disse, olha, isso em Cabo Verde para acontecer só com um golpe de Estado. Em Cabo Verde, só com um golpe de Estado, porque há coisas que a Constituição não permite. Quer dizer, que nem que todos os deputados juntos queiram, não podem fazer porque a Constituição não permite. Porque a Constituição tem um leque de coisas
que não são permitidas, quer dizer, não põem em causa a unidade do Estado. É uma das coisas. Portanto, aqueles que estão a pensar dividir o país, criar federação, pensem de outra maneira. Porque isso não tem explicação. Com a Constituição, está a compreender? Com a Constituição não é possível. A Constituição não permite que se ponha em causa o Estado de Direito, que se ponha em causa o regime democrático, que se ponha em causa a independência da justiça, que se ponha em causa a unidade do Estado, que se ponha em causa uma série de outras coisas. A Constituição diz lá, são aquelas coisas que não são modificáveis. Porque há coisas que são modificáveis com maiorias absoluta, ou maioria de 2/3. Até há aquelas que com maioria de 4/5. Uma revisão extraordinária da Constituição é possível fazer-se com maioria de 4/5, em qualquer momento. A maioria de 2/3 só de 5 em 5 anos. A maioria de 5 não é possível. A maioria absoluta não é possível também. E há aquelas coisas que nem de uma maneira ou outra. Só com o golpe de Estado. Portanto, aí não há possibilidade de mudar. Portanto, e esta é uma dessas coisas. Não é possível modificar. Agora, eu acho que a descentralização administrativa é possível. É possível, não só é possível, é desejável. É necessário, eu cada vez mais penso. Eu, há uns tempos, numa entrevista que me fizeram, eu tinha dito o seguinte, sobre essa regionalização. Eu disse, por essas palavras mais não penso. Cabo Verde é constituído de ilhas, cada ilha é uma unidade geográfica com identidade própria. Não creio que neste momento, na altura, haja condições objetivas e subjetivas para a regionalização. Nesta altura, agora, eu penso que já existem essas condições para a regionalização no quadro daquilo que eu defendo. Agora, se a regionalização, como alguns estão a defender, naturalmente eu não estou de acordo. Mas essa eu acho que é necessária. Eu sei que alguns vão pôr, eu estou a dizer aquilo que eu ponho no livro, muita dificuldade porque isso vai custar muito caro. Vai custar. Mas esse custo poderá ser colmatado com a redução das despesas públicas do outro lado, quer dizer, fazendo uma profunda reforma do Estado. E a profunda reforma do Estado, o que é que significa? Significa pensar que tem Cabo Verde necessidade de um Parlamento com 72 deputados? Eu ponho essa questão. Um país com a dimensão de Cabo Verde tem necessidade de 72 deputados? Tem Cabo Verde necessidade de ter tantos ministérios que se modificam permanentemente e de cada vez que se modificam-se os nomes, os papéis, os documentos, as viaturas, os edifícios, etc. Tudo isso custa dinheiro, não é? Tem necessidade de Cabo Verde de ter tantas direções gerais como tem? Tem necessidade de Cabo Verde de ter tantos institutos e essas entidades reguladoras como tem? Porque nós imaginamos muita coisa como esses grandes países, que têm outras dimensões, outras qualidades e outras capacidades, sobretudo financeiras. E muitas vezes copiamos, fazemos o face-off e não adaptamos a coisa à nossa realidade. Outra questão que eu ponho, tudo o que eu estou a dizer está no livro, não estou a inventar nada lá. Outra questão que eu levanto ali. Tem necessidade de Cabo Verde de forças armadas como tem? Como são? Um país que não está em guerra, nunca esteve em guerra, não está em perigo de estar em guerra. Não seria melhor que houvesse a criação de uma força única entre forças armadas, polícia, de defesa civil, que velassem pela segurança pública das populações, de defesa de coisas?
como tem a Costa Rica, como tem a Suíça, como tem a Islândia, esses outros países. Temos necessidade disso. Se nós cortarmos essas despesas, vamos ter dinheiro na regionalização. Seguramente. E o problema que se põe dessa questão das despesas? Eu até defendo que nós devíamos, em Cabo Verde, estabelecer na Constituição o número máximo de ministérios. Eu já não digo como faz os Estados Unidos, que tem os números dos ministérios na própria Constituição. Mas eu defenderia que nós tivéssemos um número máximo de ministérios e um número máximo de membros do governo. Para não acontecer que cada primeiro-ministro que chega, portanto, não é questão deste primeiro-ministro ou daquele outro, todos. De cada primeiro-ministro que chega, constituir o governo e de cada vez que faz a moderação inventa nomes, para coisa, etc. Está a compreender? Portanto, a Constituição faria um grande serviço e prestaria um grande serviço aos próprios primeiros-ministros se definisse, olha, só pode ter X ministérios, que são 50 ministérios ou 10 ministérios, mas que ponha lá, e toda a gente sabe como conta, e que só pode ter X membros do governo. Tá? De modo que são essas coisas que eu acho que, se nós fizermos esse tipo de reforma do Estado, que não é reforma administrativa, reforma administrativa está consignada à administração pública. Reforma do Estado é todo o Estado. Todo o Estado é revisto, reformado, para se criar um corpo, para enxugar o corpo, para ele se adaptar mais à realidade do país, à dimensão do país, etc. Bom, isso, portanto, é uma das coisas que eu falo na regionalização, mas não falo só na regionalização. Eu falo no livro, falo de outras questões, de várias outras questões, designadamente falo da ética na política, falo no papel dos partidos políticos, falo no problema eleitoral, entre outros. Vou dar um pequeno larmirério de cada uma dessas coisas. Eu, quando falo na ética na política, eu penso que quem está num exercício de atividade pública, e particularmente na atividade política, deve desempenhá-la com ética. Ética significa trabalhar não só com seriedade e honestidade, mas respeitando os princípios, respeitando valores, respeitando pessoas. Ora, nós estamos a chegar a uma fase em Cabo Verde, infelizmente, em que isso não conta. É preciso liquidar o adversário de toda forma. Seja o adversário porque é adversário de outro partido, ou de outra cor, ou de outra candidatura, seja adversário porque ele é interno, mas é meu concorrente. E então é preciso liquidar de qualquer maneira. E isso é um grande problema que nós temos hoje em Cabo Verde. Inventam-se façanhas, inventam-se nomes, inventam-se peripécias, inventam-se acontecimentos para liquidar custo do que está a fazer. Chamam-se nomes. Vejam aquilo que se passa nos jornais online. Os jornais online são autênticas pocilgas. Autênticas pocilgas onde as pessoas vão deitar todas as suas adorações, todos os seus jogos, todas as suas frustrações, tudo o que de mal lhes vai na mente, despeja no jornal online sob anonimato. Porque se uma pessoa tivesse ética, ele podia dizer as coisas que acha que deve dizer, no uso da liberdade de imprensa, mas claramente, quando usa o subterfúgio e o anonimato dos jornais online, sobretudo, é por causa disso. E eu falo isso no livro, porque repare, as pessoas dizem, não, mas isso sempre eu quando falo com as pessoas tentando dizer que não é correto. As pessoas dizem, mas isso sempre se fez. Antigamente fazia-se isso com panfletos. Eu fui vítima várias vezes. Inclusive, vocês sabem desse dinheiro todo que eu tinha. Okay? Mas diziam, só que aquilo tinha a sua circulação estreita,
qualquer maneira, sem conhecer da vida, já inventou que já matou, para não saber o que é que nós vamos fazer. Portanto, e depois a ética é não só com os adversários, mas com os companheiros. Eu digo a pensar como é possível quem quer desempenhar função pública, porque quem está na política é porque quer ou exerce ou quer desempenhar função pública. Como é que quer desempenhar função pública uma pessoa que não contém um comportamento moral sério? Eu não estou a falar da vida privada de cada um. Cada um leva a sua vida privada. Agora, quando mete com a vida de outras pessoas e tenta chincalhar as outras pessoas para conseguir atingir os seus objetivos, isso aqui é dramático, é perigoso, é preocupante para nós cabo-verdianos, a maneira como isso está a acontecer. Essa é a minha grande preocupação e que eu ponho no livro. Portanto, a questão da ética na política. Eu ponho outra questão do que vos falei há um bocado sobre os partidos políticos em campo. Eu vou falar pouco sobre isso porque uma ou duas frases traduzem. Os partidos políticos são supostos serem organizações que defendem determinado projeto de sociedade e defendem a aplicação na vida social de determinados princípios e defesa de determinados valores para conseguir determinados objetivos. Agora, em Cabo Verde, o que acontece neste momento, você olha e põe-se a pensar e diz: mas o que é que João e José têm em comum? Em termos de princípios, em termos de valores, em termos de projetos de sociedade, em termos daquilo que defendem para esta sociedade. A gente chega à conclusão que não tem quase nada em comum. Só tem interesses. Estão interessados naquele tal negócio, estão interessados naquele tal projeto, no resto não tem nada. Estão todos assentos no mesmo órgão, no mesmo partido. E um partido é suposto ter um programa, ter um projeto, ter um objetivo. E defender princípios e valores. Não sei se estão a fazer entender. Esse é um problema que me preocupa muito. Quer dizer que nós temos que saber se nós estamos na fase de que os partidos ainda continuam a ser movimentos de libertação ou movimentos para a democracia, ou se são partidos de facto. Porque compreendia-se no período da luta armada que os partidos fossem todos aqueles que quisessem a independência. Por isso que era partido o movimento de libertação do poder. O movimento de libertação. Compreendia-se que a empresa, quando apareceu, fosse aglomerar todos aqueles que quisessem que se transitasse para a democracia. Mas tantos anos passaram. Já temos que refletir, que ver que reforma, já falei antes da reforma do Estado, mas que reforma é que os partidos precisam? Que reforma? Os partidos, quer dizer, mas isso não é o Estado que vai fazer, nem somos nós de fora, são aqueles que estão dentro do partido que devem refletir. Portanto, a minha contribuição com o livro é alertar para os responsáveis partidários para coisa. Eu, neste momento, já há muitos anos, portanto, que eu não pertenço a nenhum partido, embora apoie um determinado partido no seu princípio. Mas por questão de princípio, eu jurei a mim mesmo que nunca mais militava formalmente em nenhum partido. Por uma questão de princípio. Mesmo que defenda determinado partido com os seus princípios, os seus valores, etc., mas eu defendo causas, defendo princípios, defendo valores. Esta é a minha luta permanente. E este é o meu contributo que eu estou a. Portanto, é nesta base que nós podemos construir uma sociedade melhor, assente, uma sociedade democrática, assente em partidos, ou tendo como grandes protagonistas os partidos políticos que tenham princípios, que tenham valores e que se debrucem sobre eles para fazerem um caminho. É esta a questão. Portanto, esta é outra questão que eu trato no livro. Qual é, já falei, portanto, da ética,
do papel da questão eleitoral. A questão eleitoral é das questões mais graves porque Cabo Verde conseguiu um crédito muito importante junto da comunidade internacional. É um país tido como sério, é um país tido como um país de boa governação, de estabilidade, etc. Mas acontece o seguinte, eu alerto para isso no livro, que nós somos capazes de perder esses ganhos e valores que já conseguimos se não tomarmos cautela com algumas coisas. Entre todas essas que já falei, eu falo nessa questão da questão eleitoral. Porque há dois aspectos muito importantes. Nós chegamos a uma situação que em todas as eleições, seja quem for que ganhe, o outro partido que perdeu, ou o outro candidato que perdeu, vem dizer que houve compra de votos e que houve agravista, etc. Isso para mim é preocupante. É preocupante porque tira toda a nossa credibilidade. Põe a nossa credibilidade em causa. Quer dizer, nós levamos tanto tempo para construirmos este país, garantir-lhe notoriedade pela seriedade e pela boa governação, e corremos esse risco porque a comunidade também, mas dia menos dia, pode cansar-se. Não pode dizer de cada eleição, vou dizer que eu vou ter isso. E estamos atrás disso. A ver de cada vez. Agora, o ano passado aconteceu o mais grave de tudo. Quando foi alguém do mesmo partido e dizer que o seu partido tinha comprado votos. Isso foi o mais grave. O mais grave pela repercussão que teve e que tem na sociedade. Quem é que vai acreditar se vocês mesmos estão a acusar-se mutuamente de compra de votos? Eu não sei se vocês... Porque eu, como analiso essas coisas um bocado com mais distância, de poder pensar, eu sobretudo penso na política. Penso e depois escrevo. É preocupante. Porque quando isso acontece, o nosso parceiro internacional, aquele que nos ajuda, já não está a dizer, não, isso são guerras partidárias. São os partidários. Não, quando é gente de dentro que vem dizer isso. De modo que isso é uma coisa que nós temos que ver, analisar com calma, com coisa, sobretudo vocês que são mais jovens, para darem um contributo para corrigir isso. Para corrigir, porque é preocupante para o caminho, para o futuro de Cabo Verde. Por isso que o livro chama-se Cabo Verde dos Caminhos do Futuro. O presente é este, que já é melhor do que foi no passado. Mas pode correr o risco de o futuro virar a ser o passado. Temos que escolher bom caminho para não regressarmos ao passado na nossa falta de credibilidade. E nós precisamos, Cabo Verde precisa de ter essa credibilidade. Por isso é que eu acho preocupante. Eu proponho uma série de medidas. No livro está, vocês vão ver, mas eu proponho uma série de medidas para fazer face a essa questão da questão eleitoral, a essa questão da credibilidade eleitoral. Medidas que têm que ser tomadas, ou mais cedo ou mais tarde, porque senão corremos riscos preocupantes. Falo também na questão do papel dos partidos políticos nas eleições. Reparem bem, a Constituição, na nossa Constituição, temos 3 tipos de eleições e quero malhadas com regras próprias, naquelas regras que são comuns. Temos as eleições legislativas. Para as eleições legislativas, só podem concorrer os partidos devidamente reconhecidos, mesmo que os partidos possam integrar independentes. Mas os independentes não vão como tal, mas como membros da lista de um partido.
Regra número 1. Número 2, temos as eleições autárquicas. As eleições autárquicas podem concorrer os partidos políticos e os cidadãos propostos por outros cidadãos que não estejam filiados em partidos políticos. Portanto, é a segunda questão. E terceira questão, terceiro tipo de eleições, eleições presidenciais. Para as eleições presidenciais não concorrem nem partidos políticos, nem cidadãos, nem organizações de cidadãos. Só os cidadãos, pessoas, é que podem concorrer. E são apoiados não por partidos, não são propostos por partidos, mas por outros cidadãos. Não sei se estão a ver que há três tipos de diferenças. Só partidos, outro, partidos e organizações independentes, que é o caso das autárquicas, cidadãos propostos por organizações independentes, portanto, por pessoas que não estão filiadas em partidos, e outros cidadãos propostos por pessoas, de partido ou não partido, etc. Em nenhum caso se fala de cidadãos propostos por partidos. O que acontece de facto, e é um problema que eu encaro com muita preocupação para o futuro do Cabo Verde, é que agora surgiu uma potência enorme para correr ao poder a todos os níveis, de tal maneira que eu digo, eu vou candidatar-me a presidente de Câmara. Eu sou membro de PMPD, do MPD ou do OCI. Eu vou me candidatar. Mas se o partido não me apoiar, eu vou candidatar-me a mim mesmo. Não sei se estão a ver a diferença. Eu disse, eu quero ser candidato, eu vou candidatar. Sou membro de um partido. Quero candidatar-me como membro desse partido. Mas se o partido escolher outra pessoa, eu vou candidatar-me a mim mesmo. Primeiro caso. E cria um grande problema, porque é um problema de ética. Você está dentro de um partido. Quer dizer, se o partido não apoiar, você vai na mesma. Então, saia do partido, não faça moça ao partido e vá livremente. Isso não é problema. Agora, entendemos, há regras de jogo. E nessa coisa da democracia, a questão fundamental é a regra de jogo. É como um jogo de futebol. Você vai jogar, não há penalti quando você quer ou quando você não quer. Há penalti quando há falta, dentro da área. E se há gol, a bola entrou. Agora você diz, não, se entrou na minha baliza não é gol. Se é na outra baliza é gol, mas se não é na minha baliza não é. Portanto, nessa coisa eu não estou a dizer que qualquer cidadão não tem direito de fazer o que quer que seja. Eu sou livre, qualquer de vocês é livre, para se candidatar. Só não podem candidatar-se à Assembleia, às legislativas, porque às legislativas a lei não permite. Mas eu sou livre, você é livre, ele é livre, para nos candidatarmos a Presidente de Câmara ou a Presidente da República. Mas o jogo tem que ser limpo. Dizer, não, eu sou candidato, eu vou ser candidato, vou conseguir os apoios necessários para coisa. Agora não vou dizer, eu sou candidato do partido tal. Se o partido não me apoiar, eu vou na mesma. Não sei se estão a ver a nuance, a diferença que estão a ver. Este é um problema de fundo que eu levanto, que às vezes para as pessoas pode não parecer ter importância, mas da maneira como eu concebo a política, tem muita importância, porque a política, para mim, diz respeito à seriedade de comportamento e à valorização de princípios éticos. Quer dizer, eu não posso utilizar o partido se me serve e se não me servir, eu saio. E às vezes há aqueles que nem saem, ficam, mas atrapalham. E atrapalham. Portanto, é isso. Nós valorizamos ou não valorizamos os partidos políticos. Se valorizarmos como essenciais para a democracia e numa sociedade,
É necessário então que eles sejam respeitados e valorizados. Você não quer ser do partido, não é obrigado a ser. Mas sendo, você não fica lá dentro de casa para você fazer o que quiser. Nem numa família se consegue isso, quanto mais numa organização. Portanto, meus caros, já falei muito. Eu acho que, eu não sei se já falei de tudo que está no livro, mas já falei muito, de modo que depois, se vocês quiserem mais questões, se eu me lembrar, eu falo. Para já termino aqui. Obrigado.